dar uma opinião na hora da aula aí, tá no sal. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, aos irmãos que aqui estão, aos que estão na sua casa nos acompanhando. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui para passarmos mais uma lição. Hoje, nos domingos anteriores estávamos fazendo uma live, às vezes na casa do pastor, algumas vezes aqui na igreja, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui de portas abertas, aguardando aqueles que ainda quiserem vir. Sejam bem-vindos. Aos que estão em casa, graças a Deus, acompanhem, porque hoje tenho certeza que esta lição, como nas demais, vai estar falando aos nossos corações. É uma lição muito importante para nós, para a família. Como eu falei ontem no nosso grupo do WhatsApp, essa instituição que está sendo banalizada na sociedade atual, nessa sociedade pós-moderna, vamos dizer assim, mas é uma instituição que foi instituída pelo nosso Deus, e nós vamos aprender hoje, nesta manhã, o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos filhos na família cristã. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo com o hino da nossa harpa cristã, hino de número 121. Irmão Jonathan, vamos ver aqui. Melhora um pouquinho o retorno para mim. Tá sem retorno aqui. Ei. 1, 2, 3. Um pouco mais. Oi. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, pra Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluias, maravilhoso é Jesus. Glórias a Deus. Hino de número 432. Consagrado ao Senhor. 432. Você que está na sua casa, abra sua harpa, vamos adorar, vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Você que aqui está também, os irmãos estão adorando ao Senhor. Minha vida seja assim. Esse tom mesmo? Aqui, ó. Minha vida seja assim,
consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar em Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ter, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Amém. Irmãos, vamos fazer aqui a leitura da nossa lição e aproveitar a leitura bíblica em classe. Já fazemos uma leitura. Os irmãos que aqui estão, os que estão em casa, se você ainda não tem a sua revista, nos acompanha aí, pode acompanhar na sua Bíblia. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, 21 de junho de 2020, a conduta do crente em relação à família. Como falei anteriormente, hoje nós vamos estudar esse assunto muito importante, a família cristã, os princípios bíblicos para a família cristã. O texto áureo está em Efésios 5:31, vamos lá. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios 5:31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe, você que está em casa, você que está aqui, vamos abrir. Quem está aqui tem a revista, né? Quem não tem, abre na Bíblia.
Efésios 5, 21 até o 33, e os versículos, e o capítulo 6, os versículos 1 ao 4. Eu estarei lendo tudo, porque eu acho que só está saindo a voz, está no microfone. Então eu vou estar lendo, que aí os irmãos em casa também acompanhem, fazer uma leitura. E os irmãos que estão aqui acompanhem também aí nas suas revistas. Senão fica um vago aí, né? Vamos lá. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença nesta manhã. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade, por aqueles que aqui estão, Senhor, na casa do Senhor, por aqueles que estão nos lares assistindo a esta live, meu Pai. Tenho certeza, Pai, que o mesmo Deus que falou comigo ao estudar esta lição, é o mesmo Deus que estará falando, ó Pai, com cada um de nós nesta manhã. Pai querido, Pai santo, fique conosco. Esses momentos queremos passar aqui, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Oi, aí sim. Pode deixar como o outro e está tudo certo. Meus irmãos, estamos abrindo a igreja no horário da escola dominical pela primeira vez. E eu gostaria, né, que se fosse possível, Esdra, fazer uma tomada aí da participação dos irmãos. Coloque, por gentileza. Glória a Deus. Maravilha. Isso, vai ser meio difícil por causa das nossas limitações, mas é só para os irmãos que estão em casa ver exatamente o que está acontecendo aqui na igreja, 9h20. Nós temos aqui alguns poucos irmãos. Muito obrigado, Rezer. Eu sei que eu te coloquei numa saia justa, literalmente. Mas isso é só para os nossos irmãos em casa ver como está a participação dos irmãos. Nós sabemos que
temos muitos dos nossos jovens que poderiam estar aqui presente agora, mas parece que os nossos irmãos ainda estão naquele embalo, né, do isolamento. Sim, ainda continuamos com todos os cuidados, né, os irmãos que estão aqui presentes estão de máscaras. Eu estou sem a máscara porque é meio complicado para falar muito tempo com máscara. Você falar 2, 3 palavras de máscara, né, irmã Josi? É até fácil, mas você falar um tempo todo com máscara é meio complicado. Mas a minha está aqui, porque quando eu parar de falar, vou também usar a minha máscara. Estou fazendo esta preliminar aqui, irmãos, porque nós estamos fazendo uma lista de irmãos que vão participar dos cultos, ou melhor, do culto à noite. Então, nossa igreja, ela suporta até 60 pessoas. Nós vamos colocar cadeiras até aqui na frente, irmã Josi, para poder, ou melhor, o irmão José Maria me deu a sugestão de esticar os bancos, espaçar uns dos outros. Boa sugestão, irmão José, que aí evita da gente distribuir as cadeiras, né? A gente guarda essas cadeiras aqui, estica os bancos e vai sentar 2 pessoas em cada banco. Vamos dar um jeitinho aí, para poder os irmãos poderem participar. Enfim, nós já estamos ali com 3 recipientes com álcool à noite. Vai ficar um obreiro na porta auxiliando os nossos irmãos com álcool. Aqui nessa porta também, da mesma forma, de maneira que os irmãos que estão fora do grupo de risco poderão vir à igreja com toda a segurança, não é? Assim como vocês fazem quando saem de casa para ir ao supermercado e à farmácia. Outro dia eu ouvi de alguém que ir nesses ambientes é uma necessidade. A igreja também é uma necessidade. O mundo aí fora não vê assim, mas a igreja, ela é essencial, porque Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus. Ou seja, a igreja, ela é mais do que essencial. Se eu tenho que buscar primeiro, isso do ponto de vista de Cristo, de Jesus, não é? Então nós vemos desta forma, mas o mundo não vê desta forma. Mas a igreja, eu costumo dizer que ela é como o pronto-socorro de Cristo, onde Jesus é o médico dos médicos. Aqui oramos pelos enfermos, e quantos têm sido curados, não é verdade? Então, irmãos, à noite estaremos aqui. Os irmãos que estão no grupo de risco, fica aqui o meu pedido carinhoso. Não é uma imposição, não é uma ordem, é um pedido que eu faço aos irmãos que estão no grupo de risco, que fiquem em casa. Muito bem, irmãos. Eu quero fazer aqui uma parceria com o nosso professor, irmão Henrique. Eu vou deixar aqui o segundo tópico para o senhor fazer um comentário, irmão Henrique. Enquanto eu estou aqui trabalhando o primeiro tópico, a introdução e o primeiro tópico, o irmão já vai se concentrando aí, que você vai trabalhar o segundo tópico. Muito bem. E assim, irmãos, nós vamos entrar na nossa lição, que tem como título, deixa eu folhear aqui a minha... É a lição 12, a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família, que vai abranger marido, esposa e, por extensão, os filhos. Lembrando aos irmãos que o tema das nossas lições neste trimestre é a igreja eleita. Estamos vendo esta lição maravilhosa na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso. Então, hoje, nós estamos ministrando no capítulo de número 5, onde o texto áureo diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. A verdade prática
Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória de Deus. A introdução diz: os irmãos que estão lá mais atrás, querendo chegar, respeitando o espaço, mais cá para frente, os irmãos fiquem à vontade. Muito bem. Antes de entrar na introdução, quero informar os irmãos que os objetivos específicos desta lição é, primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Fica para cá, irmão Pedrinho. Aproxima um pouco mais. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. 3, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Muito bem. Então, irmãos, uma lição maravilhosa que nós vamos, inclusive, ministrar hoje aqui, mas eu já coloquei no meu de ministrar ainda este ano esta lição em culto e doutrina umas 2, 3 vezes, irmã Zé Maria. Nós vamos repetir, porque olha, é muito importante. Muito se fala de reunião de família, fazer eventos em sítio para ministrar para a família, mas a melhor reunião para família chama Escola Bíblica Dominical. É onde o esposo, a esposa e os filhos podem participar. Você não vai pagar nada no sítio. Normalmente a gente paga um valor porque tem o custo do aluguel do sítio, né? Mas olha bem que tema glorioso, que tema maravilhoso é o tema de hoje, e nós não podemos perder esta oportunidade. Por quê? Nem sempre os irmãos estão presentes na escola dominical na sua totalidade. Por isso que nós vamos, durante este ano, aplicar ela mais umas 2, 3 vezes, para a gente alcançar aqueles que não vieram na escola dominical, não vieram no culto, doutrina tal. Então, a conduta do crente em relação à família. Eu aprendi muito, estou aprendendo, e tem muita gente precisando aprender. Então, a introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4 a 6. Vou repetir, Mateus 19, 4 a 6. A citação aqui não é em Gênesis. Esta citação aqui, já vou dizer daqui a pouco por que estou falando isso, foi citada milênios depois do Éden. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Muito importante essa introdução aqui, e eu quero ampliar isso aqui, esse pensamento, esse ensinamento, digo, com a verdade, com o texto áureo que diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Não é assim, duas carnes, é assim, uma só carne. Quando Deus falara isso aqui, lá no Gênesis, lá no início, lá no Éden, Ele estava dizendo para Adão e Eva que os dois eram iguais entre si. Não tinha razões para preconceitos, para um considerar o outro inferior, porque os dois seriam uma só carne.
Às vezes eu fico pensando, irmãos, por que tantos ensinamentos errados, tantos conceitos errados concernente a Deus e a sua palavra? Já ouvi alguém dizer que Deus é machista, porque fez o homem, colocou a mulher lá e disse: olha, ela será a sua ajudadora e você é o chefão aqui. Não foi isso que aconteceu. Deus em primeira mão diz: e serão dois, uma só carne. Deus está dizendo para Adão e Eva: vocês dois são iguais. Está entendendo, irmão Pedrinho? Está conseguindo captar aí? Então, eu estou fazendo esta observação já na introdução, porque quando nós entrarmos no corpo da lição, você que está em casa, os irmãos que estão aqui presentes, tenta pensar a partir daqui. O homem e a mulher não tem diferença de um para o outro. Hoje vivemos num tempo que se diz, e eu acredito que assim é, que a mulher não é valorizada no mercado de trabalho como é o homem. Com algumas exceções, vamos dizer assim. Tem mulher, dizem, que na mesma função, desempenhando a mesma função que um homem, o salário dela, em média, no Brasil, é menor. E eu acredito, e eu fico pensando, por que os homens agem assim? E você vai entender isso quando você acompanha a história da humanidade, desde o Gênesis até hoje. Mas aí você vai encontrar lá no início Deus fazendo a coisa perfeita. A criação do homem, assim como toda a criação, foi perfeita. O pecado que entrou e levou os homens a mudar tudo aquilo que Deus criou perfeito. Então nunca partiu de Deus a desigualdade. Pelo contrário, Deus está dizendo: vocês dois são iguais, é uma só carne e ponto. Agora, como nós vimos aqui, a família, inclusive, em termos de ser humano, que diferença tem o pai e a mãe dos filhos? Estou falando do ponto de vista do ser humano. São todos iguais, está dizendo a lição. Porém, na família, cada um desempenha o seu papel determinado por Deus. O marido, a esposa e os filhos. E assim vai. A conduta do crente como marido. E aí, as mulheres, né? Observam bem que a coisa aqui fica apertada para os maridos, irmão Zé Maria. Fica apertado para nós aqui. A Bíblia nos aperta. Mas as irmãs, depois também tem ensinamento para vocês. É para toda a família. Então não há por que dizermos assim: fulano tinha que estar aqui. E quando a Bíblia está falando para quem? Para mim. Então, estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando através da sua palavra para quem? Para nós. Não é fulano que tinha que ouvir, era eu. Seria eu, ou é eu que tenho que ouvir? Muito bem. Então, o ponto central dessa lição diz: o relacionamento familiar é um projeto divino. Nós vamos ver aqui no contexto da lição. A conduta do crente como marido. O capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos referente ao marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade, e aqui vou repetir, ordem de autoridade, é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo,
Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Deixa eu dar continuidade aqui. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. No amor e no respeito mútuo. Quando o apóstolo Paulo, ele lança mão de uma comparação de Cristo com a igreja, eu também posso fazer aqui algumas comparações. Vamos comparar aqui Deus o Pai com Jesus o Filho. Lembrando aos irmãos que na teologia sistemática, esse título, Filho de Deus, nós só vemos no Novo Testamento. É porque é no Novo Testamento que Deus, Jesus, ele toma forma humana. Toda vez que os irmãos encontrar Filho do homem, é uma referência à parte humana de Jesus. Filho de Deus, aí já é divino. Quando você encontra na Bíblia Sagrada, aquele que foi gerado, tu és meu filho, hoje te gerei, é uma referência à parte humana de Jesus, porque Jesus, como homem, só veio a existir no Novo Testamento. Eu vou repetir, como homem, mas como Deus, ele existe desde a eternidade. E o Pai e o Filho, eles são iguais. O Pai é Deus, o Filho é Deus. É só você ver na Bíblia. O Pai é Deus, o Filho é Deus. O Pai é todo poderoso, o Filho é todo poderoso. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente. Enfim, todos os atributos divinos referente ao Pai, o Filho também, ele tem esses atributos, eles são iguais entre si. É aqui que eu quero levar os irmãos a uma reflexão. Porém, os papéis são diferentes. O Pai planejou a criação. E aonde entra o Filho? O Filho executou a criação. O Pai, ele, no seu coração, planejou a salvação. E o Filho deu a si mesmo como Salvador. Enfim, eles são iguais entre si, mas desempenham papéis diferentes e harmônicos entre si. E olha que a Bíblia está dizendo que o Pai é a cabeça de quem? De Cristo. E Cristo é a cabeça de quem? Papéis diferentes. E isso não diminui em nada Jesus e o Pai, o Filho e o Pai. Eles são iguais. Aí vamos para a família. A instituição da família. Deus dissera para Adão e Eva: vocês são iguais entre si, uma só carne. Mas deu tarefas ao homem, distribuiu tarefas, disse: olha, dominai a terra, sujeitai-a, faça isso, faça aquilo outro, ó, e estou te dando aqui uma ajudadora idônea. Ou seja, Eva
foi colocada ao lado de Adão para administrar junto com ele. Ela era co-participante da administração de todas as coisas, junto com Adão. Então, não tem nenhum desmérito nisso aí. E aqui o comentarista foi feliz em colocar: aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés marxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher, do ponto de vista do homem subjugado pelo pecado. Nós até concordamos, porque mais tarde a gente encontra um filho de Caim desobedecendo a ordem estabelecida no Éden e trazendo para si mais de uma esposa. Mas o modelo foi o quê? Monogâmico. Deus não fez duas mulheres para Adão, e nem fez um homem para ser o seu companheiro ou companheira, vamos assim dizer, mas fez uma mulher e deu a Adão. Então esse é o modelo. E eu quero complementar esta colocação aqui do comentarista, dizendo que algumas pessoas, de forma errônea, de forma errada, diz que a Bíblia está ultrapassada, é um livro ultrapassado, porque foi escrito há muitos milênios atrás. Quando Jesus veio à Terra, já havia passado milênios. E quando Jesus fala da família, milênios depois do dilúvio, depois de Abraão, depois de Moisés, depois dos profetas, Jesus disse: olha, mas no princípio não foi assim. Ou seja, Jesus estava dizendo que a palavra era atualíssima, era atual, mas no princípio não foi assim. No princípio que foi estabelecido foi: deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher. Jesus, ele ratificou aquilo que foi estabelecido no Éden. Então, assim como nos dias de Jesus a palavra ela era atual, hoje também a palavra de Deus ela é atual. Inclusive a Bíblia diz que a palavra de Deus ela permanece para sempre nos céus. Se tem uma coisa que nunca vai desatualizar, é a palavra de Deus, porque depois que tudo acabar aqui na terra, ela vai continuar atual na eternidade. Então é uma falácia, é uma mentira, é um engodo dizer que a palavra de Deus é ultrapassada. Não, senhores, são os homens que querem continuar submetendo ao jugo do pecado. Vamos correr aqui. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Já pensou, irmão Alessandro, um marido que dá a vida pela esposa, que morre por ela, é capaz de fazer um sacrifício por ela? Essa mulher ela é capaz de aceitar a liderança desse homem com muito carinho. Ela é atraída por quê? Por uma imposição? Atraída pelo amor. Assim como a igreja, o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo como meio do amor, ou por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Por meio do exercício do amor. O cuidado do marido com a esposa. Eu estou lendo, irmãos, porque isso aqui é muito importante, é necessário. Muitos dos nossos irmãos não têm revista em casa.
Eu gostaria que os irmãos acompanhassem o raciocínio. Se eu não falar nada, mas os irmãos prestem atenção, que a própria leitura já nos diz alguma coisa ou muita coisa. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa, olha que coisa interessante, cuida do próprio corpo, alimenta, protege e assim vai. Que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isto implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Mateus 19:6, Colossenses 3:19. Então, o marido cuida de si, do seu próprio corpo. Se a esposa faz parte da mesma carne, então assim deve ser. Então é uma lição maravilhosa, que nos ensina muito, e que Deus possa nos ajudar a plantar essa palavra em nossos corações, para estarmos no centro da vontade de Deus. Eu vou parar aqui, irmãos, vou convidar aqui o nosso irmão Henrique, que vai prosseguir doravante. Ei, essa oportunidade eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade aqui, né, irmãos, dessa lição maravilhosa, vemos que o segundo tópico aqui, a conduta da crente como esposa. Então, a conduta do homem, vemos aqui que ela está baseada no amor, né? A liderança do homem não é a chefia do homem, fala sobre a liderança. A liderança ela é diferente de chefe. O chefe manda, né? O chefe maltrata, porque o chefe quer produção, o chefe quer. O líder não. O líder faz como o Senhor Jesus. Trata com amor, trata com zelo, trata com a sua própria experiência. E assim ganha da sua esposa a sua confiança, ganha da sua esposa o seu amor. E através desse amor, ele lidera com respeito, com dignidade, com cuidado. Vemos aqui, para a gente dar sequência no nosso assunto do segundo tópico, que o marido ele trata a mulher com o mesmo amor que ele se ama. O homem, ele precisa de uma roupa. Estava conversando com o irmão Zé ali. Ele precisa de uma roupa, a mulher também precisa. Não, eu vou comprar para mim só. Você depois a gente compra. Aí aquele sentimento por dentro. Que é assim, né, irmãos? Tem que ter muito cuidado. Porque senão quebra ou causa um mal-estar. Uma época eu precisava de um celular. A minha esposa também precisava. Aí eu tive que fazer o quê? Comprar um celular só para mim? Eu falei, não podia. Eu tinha que comprar um celular da mesma forma, do mesmo preço, do mesmo valor. E aí ficou satisfeito. Porque se eu compro um só para mim, e ela com um celular ruim, as irmãs olhando para ela ia ficar magoada. E aquilo ia criar um mal-estar, um mau sentimento. E assim, várias outras coisas no aspecto da família, do esposo. Então, eu aprendi isso dentro do meu casamento. E através desse relacionamento, desse amor com o esposo, para com a esposa, ele ganha o quê? O respeito. Se eu quero a conduta da minha esposa, uma conduta digna, de que ela me respeite, a minha autoridade como cabeça e líder da casa, eu tenho que respeitar ela. Porque
um camarada, ele, criador de cavalos, um exemplo aqui, ele doma o cavalo, mudou a doma, né? Mas antigamente era sobre o chicote, a espora. Então ele ganha autoridade sobre aquele animal e o animal respeita ele. Ele coloca freio na boca dele, ele coloca sela e aí o monta. Porque quando ele vai montar naquele animal e ele não o doma, ele vai pular com ele, vai jogar ele no chão e não vai respeitar. Hoje já mudou, né? Mas o relacionamento do homem para com a mulher não era assim. Quando ele conhece uma menina, ele se mostra uma pessoa, né? Cuida dela. No dia dos namorados que passou agora, compra um presentinho, um perfume, uma cesta e leva para ela. E ali ganha o quê? A sua confiança, ganha o seu amor, ganha o seu respeito. Por quê? Porque ela começa a confiar nele, e nele bota a sua confiança. A partir do momento que ele o trata bem, que o respeita, que leva, sai junto, não é assim quando namora? Sai junto, ó, vamos sair hoje? Vamos lanchar hoje? Vamos. Aí, quando é respeito, e ganha nela a sua confiança, então ela deposita a sua confiança no seu marido. Noivou, conheceu, casou, agora ela é o quê? Esposa. E esse relacionamento, ele tem que continuar, não tem? Porque se mudar, vai gerar um constrangimento. Por quê? Porque você me conheceu, você me agradava, você não falava alto comigo desse jeito, você não era assim, então vai começar o quê? A resistir ao marido. Vai resistir ao marido, por quê? Porque antes você não me tratava dessa forma. Por que você está gritando comigo? Por que você está querendo aumentar a voz para mim e você quer me agredir? Então ele vai começar a ter uma resistência. Não vou, agora não vou também, não quero também. E aí começa a briga. Por quê? Estava conversando com o irmão Zé ali, quando um camarada compra um carro zero na loja, zero, cheirando a novo, ele tem cuidado com aquele carro, compra a garagem, coloca debaixo e tal. Depois que ele começa a relaxar, o carro começa a perder o brilho que era novo. Então assim é a mesma coisa a família. Quem compra um carro deixa ele na rua zero? Ninguém deixa porque sabe que vai acabar. O marido com a esposa da mesma forma. Se ele cuidava bem dela lá, é claro que o passar do tempo, o nosso corpo, o corpo humano, ele vai se deteriorando, vai perdendo aquela elasticidade do corpo, não reage mais, mas é os dois vão junto, da mesma forma, um passa o outro. É claro que da forma do cuidado do corpo, né? Vai se cuidando e vai se envelhecendo bonito, ficando ainda da mesma forma. Então, o conceito de submissão bíblico, eu vou ler, irmão, fazendo essa introdução aqui, para a gente entrar no nosso assunto. Por quê? Porque antigamente o conceito de esposo e mulher, aquela de autoridade, né? O homem fala alto e a mulher cala a boca. E eu vou sair agora e você vai ficar em casa aí, e eu vou chegar a hora que eu quiser. A mulher faz a comida, esfria, ele não chega para comer porque ele não chegou ainda. Isso é no mundo. No conceito de cristão, você vê que ao estudar a carta aos Efésios, Paulo vem tratando sobre a conduta não crente. E a conduta agora, outrora vocês eram assim, vocês eram dessa forma, não conhecia Cristo, agora não, agora vocês conhecem a Cristo. Assim como o camarada, como se converte ao Senhor Jesus com a sua esposa, ele vai continuar da mesma forma e da mesma conduta que ele era antes, na idade. Saía para beber de manhã e chegava no dia de madrugada, a mulher não sabia onde que estava, não tinha nada para comer, não tem dinheiro não, tinha para beber, mas não tinha para comer nada dentro de casa. Então agora não, agora vocês conhecem a Cristo. O modelo de Cristo é assim, o marido lidera, com respeito e amor, os dois são da mesma forma, ninguém é maior que ninguém, só que existe um respeito maior pelo homem. Porque o homem, o seu instinto de homem, ele é diferente da mulher. Da mesma forma a mulher, o seu instinto para com o homem é diferente. Os dois são o mesmo corpo, a mesma forma, só que sentimentos diferentes. O homem, ele tem o seu instinto de um homem,
Da mesma forma que um animal, o leão, ele tem o seu instinto de leão, ele tem o seu lugar, tem o seu modo de agir, mas porém, dentro de o amor, foi falado no tópico primeiro. Então, o conceito de submissão. Essa palavra submissão é uma palavra que ela parte de um princípio, vamos dizer, de um conceito. Se eu sou um cara machista, a submissão é o seguinte: autoridade, respeito. Se eu sou um marido, cala a boca. Se esse é um camarada mundano, né? Ou seja, lembra da lição passada? Ele é um camarada humilde, camarada manso, ele é parte dessa forma. Mas se essa submissão foi de um camarada não machista, camarada que ajuda em casa a sua esposa, compartilha dos afazeres domésticos, enquanto um limpa a casa, o outro faz a comida, um varre, o outro passa o pano, a mulher vai se submeter ao marido, não vai? Em amor. Por quê? Porque eles se relacionam harmoniosa bem entre si. Irmãos, abrindo um parênteses aqui rapidinho, para que não fique na elegância e no falar. Antes de vir para cá, eu falei com minha esposa, Edilene, eu posso falar dessa lição? Você não vai chegar no dia, eu falo assim: mentira, pastor, esse sem vergonha não é assim dentro de casa não. É mentira, ele não faz nada dentro de casa. Sai de manhã para jogar a bola, ou sai para a casa dos pais dele e deixa eu aqui dentro de casa sozinho com os meus 3 filhos pequenos. É mentira. Está ensinando na igreja aí, mas em casa ele não é assim não. Eu falei: posso falar? Ela falou: pode. Aí eu vim, porque você vai falar assim: não vem não. Eu vim. Henrique, estudou a lição? Estudei, pastor, mas eu não posso passar não, porque eu não sou assim dentro de casa. Já que ela me consentiu de falar isso, então vou falar. Por quê? Porque quem me conhece dentro de casa é a minha esposa. E se ela falou assim: eu posso passar? Eu vou: pode passar. Pode pagar. Por quê? Porque ela me conhece dentro de casa. Não sou daquele tipo de homem que bata lá no status, minha esposa, e tchau, e dentro de casa é uma pessoa. Eu não gosto não sou contra quem faça isso, mas eu quero me relacionar bem, eu e minha esposa. Não quero me relacionar com minha esposa para que os outros vejam e achar que nós somos lá em casa é um mar de rosa, que não é. Ninguém vive dentro de 4 paredes com um mar de rosa, aquela coisa bonita, aquele perfume que é comprado só no dia dos namorados, ou no dia de comemoração. Eu gosto dentro de casa, eu e ela, fica dentro de casa. O marido deixará o pai e mãe e unir-se à sua mulher. Lá em casa, a minha experiência, eu e ela, é nós dois. Vamos aprender junto. Aprender. Não briga, não sai da porta nem da janela. Vamos resolver aqui dentro. Não tem. No dia do meu casamento, fui buscar o vestido de noiva dela, eu falei com a mãe dela: pode perguntar a mãe dela e pode perguntar a ela. Não quero pai e mãe se metendo no meu casamento, e nem lá em casa não. Lá em casa não. Não é forma machista, mas para que não haja um constrange e não haja briga dentro de casa, ninguém se mete, nem a minha mãe, nem meu pai, que não se mete, nem o pai dela, nem a mãe dela, que não se mete. É nós dois dentro de casa. Vamos resolver aqui dentro. O conceito bíblico cristão, harmonia, briga. Ireis, mas não pequeis. Não dê lugar ao diabo. Vamos ficar aqui dentro, vamos resolver. Então, dentro dessa partida de respeito, de ninguém, aí o marido ganha o quê? A submissão da sua mulher. E essa submissão, irmãos, não é em cima de respeito. Ela vai respeitar a mim, porque ela sabe que eu sou o líder da minha casa. Não sou o chefe lá de casa, eu sou o líder. Aquele que vai buscar, proporciona a parada dentro de casa. Mas eu sei que dentro de casa, ela é a chefe, ou seja, ela é a líder. Por quê? Eu quero ver o marido que fala assim: lá em casa é o que manda. Entra com o pé sujo, não, que ela está limpando a casa. Entra lá. Ou quando ela entra lá, bagunça aqui que está arrumado. Você não manda, você lidera, ou seja, dentro de casa ela é a líder.
Não dizer que não posso passar com o pé. Ah, desculpa, meu bem, que passou ali, não é, vou meter o cabo de vassoura também não é assim. É submissão, dentro de respeito, dentro de quatro paredes, tem um submeter ao outro. Submissão aonde? Aonde ela fala uma coisa com o filho, se eu não gostei, eu não repreendo ela. Lá em casa ela faz isso, não na frente do filho. Meu bem, chama ela no canto depois. Ela vai retruntar, não pode ser assim. Depois ela vai ver que não é dessa forma. E a gente vive harmoniosamente bem dentro de casa, sem problema. Eu falo isso, irmãos, sou novo de casado, tenho pouco tempo, mas eu aprendo com a experiência dos outros, aprendo com as minhas experiências, procuro me adequar ao relacionamento com a minha esposa para que nós vivamos bem. Eu não quero viver bem com os outros dentro de casa e mal com a minha esposa. Eu prefiro viver bem dentro de casa com a minha esposa. Aí tem aquele negócio: a sua mulher não deixou não, né? Não, quem falou que você vai? Sua mulher não deixa. Eu aprendi uma coisa: é melhor que as pessoas pensem dessa forma sobre mim e eu viver bem dentro de casa, do que dar uma de bonzão para os outros e viver ruim dentro de casa com a minha esposa. Então, não é você, por que você não vai? Sua mulher pediu sua mulher? Não é que pediu. O marido deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa. Quer viver bem dentro de casa? Relacione bem dentro de casa. Porque é melhor você viver dentro de casa. Você vive a maior parte do tempo dentro da sua casa, convivendo com a sua mulher, do que com os outros. Então, se você não quiser criar um ambiente ruim dentro da sua casa, se relacione bem com a sua esposa e com a sua mulher. Eu vi um pensamento uma vez de uma pessoa, ela falando sobre casamento, porque às vezes a mulher, ela entra no subtópico número 2, a conduta do, porque o tempo já é 10 horas e não quero estourar o tempo, não sei, fadonho e cansativo aos irmãos. Às vezes uma moça quer casar, quer ter liberdade fora de casa, porque não vive bem dentro de casa, com o pai e com a mãe. Que às vezes o pai trata ela asperamente, trata ela mal dentro de casa, e às vezes, para que ela se liberta do pai e da mãe, ela casa. Aí arruma um traste para a vida dela. Ela vai passar a vida toda com aquele traste vivendo. Mas se o pai ou a mãe o trata bem e o amam, ela vai ficar dentro de casa. Ela vai ficar dentro de casa por quê? Porque alguém na sua vida que preencheu o amor do pai e da mãe dela dentro do seu coração, ou seja, não ganhou ainda a sua confiança. Porque às vezes tem pessoas que pensam assim: rapaz, fulano então já está casado, já está dentro de casa e não conseguiu ninguém, vai. Não é que ela não conseguiu, é que ela não arrumou ninguém, é que ela pensa. E eu falei: rapaz, parabenizei. Por quê? Porque é assim. Porque da forma que dentro de casa dela, ela vai ter que se submeter a ele. Ele é um cara mandão, aquele cara marrentão, e ela vai sofrer pro resto da vida, ou às vezes vai divorciar, não vai viver bem. Eu falei: bem pensado, uma pessoa que é madura, ou seja, dentro de casa ela encontra o respeito do pai e da mãe. E eu já falei sobre a submissão, a condição de mulher cristã. Na cultura judaica, subtópico número 2, a mulher ocupava a posição secundária e era parte de uma propriedade de um homem. A sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam ou deveriam alcançar a posição de dignidade igual ao homem. Olha só, na concepção judaica era propriedade minha, não dou desquite, não vai desquitar, é minha propriedade, é minha mulher, eu arrumo outra, mas ela é minha. Hoje não é assim na sociedade fora aí cristã. Se o cara largar, mato ele. Ontem aqui teve um caso aqui, não foi, irmão Zé? O cara botou fogo no carro de um outro ali, porque é minha. Então, se você é sua, trate ela bem, trate da mesma forma que você trata você mesmo. Cuide bem do seu corpo. Como eu vou cuidar bem do meu corpo? Indo para academia, fazendo caminhada? Não, comprando roupa, comprando sabonete, comprando perfume, hidratante. Você gosta de... Então, usa nela também. Existem os homens
pastor? Os homens relaxados aí. Tem uns homens relaxados aí e a mulher que anda bonita, mas ela é relaxada. Então, aí nós vamos entrar nesse mérito. Mas se você que gosta de se cuidar, dá bem de você, e a sua esposa não trabalha, então é você o responsável dela. Você é o responsável, porque quando você pegou ela na casa do pai e da mãe dela, ela andava bonitinha, o pai dela cuidava dela porque é um amor. Então agora, ela vai andar bem. Então a condição dessa mulher é a mesma condição do homem. Os dois vão andar de pé de igualdade, respeitando ali o papel do homem e o papel da mulher, e isso em amor. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. O que é um amor altruísta? O amor altruísta é aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou por ela. Ou seja, ela não fez nada para me retribuir, eu que vou fazer por ela. Ou seja, não mereceu um perfume, não mereceu, mas eu vou dar porque eu a amo. E aquele sentimento vai mudar. A mulher não mereceu um creme, mas eu vou dar porque eu a amo e quero cuidar bem dela. Então, se ela recebe isso de mim, ela vai fazer o quê? Reverenciar a mim, não vai? Não vai? Por quê? Porque eu a trato com respeito, eu a trato ela com dignidade. Continuando, esse amor serve ao próprio propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para com a esposa em reverência. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido, denota o sentimento a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Está vendo aí? Se o camarada quer que a mulher agrade, então agrade a ela, agrade a sua esposa, porque às vezes o camarada quer ser agradado, mas não agrada, ou às vezes sabe o que ele quer o seguinte: você me agrada primeiro, depois eu te agrado. Se você quer ser agradado, então você me agrada também, mas não é assim. Um relacionamento não é assim. Os outros, né, pastor? Tem gente aqui mais velha, mais tempo casado que eu. Mas a lição é essa. Mas às vezes não aprendeu direito ainda, né, pastor? É aquele turrão, aquele machão dentro de casa, e ainda não aprendeu. E hoje, irmãos, é diferente. O casamento hoje é diferente daquilo de antigamente. Hoje, meu amigo, as mulheres hoje é diferente. Não era que antigamente o caboclo sentava na sala e a comida vinha no prato, na mão dele, fazia e dava a ele. Eu não sei se tem hoje ainda, mas lá em casa não tem. Mas eu também não sou desse tipo de homem que sento lá, Deus me fez com duas mãos, com duas pernas. Às vezes em casa não tem esse negócio não, às vezes até que ela faz, mas na minha mão, antigamente tinha esse negócio. Eu tenho um tio meu que não sabe fazer nenhum prato dele. Nenhum prato ele sabe fazer, e a mulher é escrava dele, escrava. E aí, irmãos, quando o camarada vem para Cristo, isso fica para trás. Quer viver bem dentro de casa, com a sua esposa, não dê espaço ao diabo. Por quê? Por que aparece um pé de pano lá e rouba? Porque o camarada não fazia aquilo. Quando era namoradinho, postava no status, tirava foto e botava no Facebook. Agora que casou, mudou. Não é mais aquele marido romântico que era. Por isso que eu sou de uma forma só. Aí vai de uma forma, levando, até que não se cansa. Ou não chega muito meloso, para depois daquele meloso, aquele melado acabar, não ficar nada. Fica só a cera do mel, e acabou o mel, acabou tudo. Então, fechando aqui, irmãos, o tempo não espera ninguém. Responsabilidade dos pais. A conduta do crente como filho. A conduta do crente e da mesma forma que o relacionamento pai e mãe. Às vezes, porque o menino é meu filho, ele é minha prioridade, é minha propriedade. E às vezes aquilo que meu pai fazia comigo, vai lá buscar para mim, e ele tem que ir, vai lá. Antigamente era dessa forma, ele era tapão logo no pescoço, logo no meio dos outros, e toma. Hoje em dia é diferente. As crianças hoje,
é diferente daquele de antigamente. Vê a Luiz e Pedro Henrique, você vê diferente. As crianças hoje têm sensibilidade. E hoje, até criança está entrando em depressão. Por quê? Porque uma criança entrou depressiva, se dando hoje de 10 anos, se matando. Por quê? Por que está acontecendo isso? Então, o amor de pai para com filho. E eu vou falar aqui, irmãos, para que não fique um pai maravilhoso, eu sou um camarada duro com meus filhos. Eu estou aprendendo já melhorei bastante, porque antigamente devido ao meu às vezes a gente extrapola, mas eu já extrapolei, e eu confesso aos irmãos que já melhorei e quero melhorar. Por quê? Hoje é através do diálogo, da confiança que se ganha o amor. Vai para a igreja e o camarada não vem para a igreja, senta no depois, como é que vai amar Cristo se o pai o trata mal? Como é que Deus é bom? Se Deus é um pai amoroso, um pai de amor, e meu pai me bate. Deus é da mesma forma comigo. Vai pensar isso, vai crescer sim, e vai pensar que Deus é um Deus mau, um Deus que é soberano, e cala a boca, senta aí. Não é dessa forma. Então, o pai deve amar o filho, e a Bíblia diz que o pai não pode aborrecer o filho. Aborrecer como assim? Igual Davi não aborrecia, não. Fazendo raiva no menino, fazendo o menino passar vergonha no meio dos outros, e cala a boca e está no meio dos outros, passa aqui, já senta o pau. Antigamente não era assim, pastor. Está no meio dos coleguinhas, os amiguinhos ali, está filmando e o pau quebrando no menino, o que o menino vai crescer como? Olha, o pai do Pedro Henrique pegou o Pedro Henrique lá e sentou o pau no meio de todo mundo lá nos coleguinhas lá. No dia aquela gozação, o menino chega lá, todo mundo rindo do menino. Na igreja da mesma forma. Como é que vai crescer esse menino? Como é que vai crescer? Então, a conduta requerida de um filho. A conduta requerida de um filho é quando o pai o ama e o respeita ele. Trata ele no amor, trata ele na confiança. Aí o filho vai refletir isso para o pai, não vai? Vai demonstrar amor para o pai, porque o pai demonstra amor para o filho. Mas se isso não acontecer, nem adianta, requerer alguma coisa. Andando aqui, um mandamento com promessa. Um mandamento com promessa, depois disso tudo, o pai respeita o filho respeita o pai, sabendo a autoridade do pai, sabendo do lugar da mãe. Obediente, vai viver bem, não vai para o mundo roubar. Por quê? Porque respeitou o pai, tem filho aí matando o pai, matando mãe, mas isso é no mundo, irmãos. Aqui nós estamos falando essa lição para crente. Para crente. O crente, o pai não pode murrar o filho de soco, de porrada, porque isso é no mundo. Porque ele deve ser manso. Lembra da semana passada? Deve ser manso, humilde. Uma lição sem contexto, porque nós já vimos, estudando essa lição, sequencialmente. A conduta de um crente, a conduta de um pai com a sua esposa, o relacionamento, depois desse relacionamento vem filhos, e a conduta de novo. Então, não adianta querer filho, sendo que a gente não dá a ele aquilo que a gente requer dele. Para a gente concluir, irmãos, o tempo já passou, 10:09 no meu relógio. Conclusão: no modelo divino, toda a família cumprem, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. Liderar e amar, não chefiar. A esposa deve submeter-se e respeitar a lei do marido. Assim, de qualquer jeito? Não, nós acabamos de falar. Aos pais, o dever de educar os seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e as prosperidades fazem parte da família que se porta conforme Deus
planejou. Se Deus planejou, dá certo, não dá? Assim eu agradeço a oportunidade, irmãos. Graças a Deus, temos uma maravilhosa lição. E sabe, queridos, eu costumo dizer que a mesma Bíblia que diz: vós marido, amai as vossas mulheres, ela diz: amai-vos uns aos outros. Quem já leu isso aqui? Então é só o marido que tem que amar a esposa também tem que amar o marido, não é verdade? A mesma Bíblia que diz: mulheres, sujeitai os vossos maridos, no sentido de aceitar a liderança, é claro, diz assim, Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros, e aqui aperta, porque vai ter hora, irmã Josi, que o marido vai ter que sujeitar a esposa. O irmão Henrique foi feliz em falar aqui a respeito das tarefas, né? Eu estou falando com a máscara, é horrível, oh, glória a Jesus. Mas, e você esqueceu a sua aqui, né? Vem cá buscar. Isso. A ordem é todos com máscara. Exemplo, né? E ficar gravado na cabeça dos outros. Isso aí. Muito bem. Então, olha bem que coisa interessante. Tem hora que o marido, o irmão Henrique falou isso aqui. Nós estiver limpando a casa lá, entra de sapato para você ver. Vai tomar um puxão de orelha, não é verdade? Porque eu sou o chefe. Tem hora, meu filho, que eu submeto até. Pai, o senhor está entrando aí com o pé sujo. Opa, deixa eu voltar. Porque a minha Bíblia diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. Oh, irmãos, quando marido, mulher, filhos, observa a palavra de Deus, não vai ter briga, não vai ter problema. Mas para isso tudo tem que ter humildade, não é verdade? Nós já falamos sobre isso aqui numa outra oportunidade. O crente precisa aprender o que é ser manso e humilde, assim como Jesus foi. Muito bem, estamos finalizando. Deus abençoe a todos, irmãos que estão em casa, né? À noite, grande culto. Peço aos irmãos que orem durante o dia por este culto à noite. Coloque o seu nome lá na lista, né? Lá no grupo oficial da igreja. Não deixe de colocar o seu nome lá, para a gente saber, porque senão chegar aqui 100 pessoas, eu não vou poder botar 100 pessoas dentro da igreja. Então coloque o seu nome lá, e os irmãos que têm o WhatsApp, né, que está lá no grupo, viu que fechou, comunica com a sua família lá, ó, fechou lá, o número já chegou a 60, irmãos, eu estou colocando assim, ó, esticando, tá? Vou ter que trazer esses bancos até aqui na frente aqui, porque a nossa igreja, ela é pequena, né? Já colocamos 200 pessoas aqui dentro. Nós contamos uma vez aqui com o Zé Domingos, 200 pessoas na nave da igreja, mas ficou bem, né? Então, 60 pessoas razoavelmente, acredito que vai dar para a gente colocar. Vamos fazer uma experiência hoje. Então, os irmãos, deixa de vir, porque se você colocar o nome e deixar de vir, você vai atrapalhar outro irmão que gostaria de vir e não veio porque seu nome estava lá. Então, peço aos irmãos, encarecidamente, coloque o seu nome, mas venha. Sim, irmão. Não entendi. Sim, nós falamos sobre isso. Tem criança de 10 anos, dá para vir, né? Não dá para... Com criancinhas. Isso. Tem uns 10 anos, dá para vir. Não tem problema não. Sim, mas nós conversamos sobre isso lá. Tem coisa que está nas entrelinhas. Muito bem, irmãos. Fique de pé, vamos terminar. Tem assuntos que assuntos de bastidor. Quero convidar aqui nosso superintendente, irmão Alessandro. Ele vai orar, impetrar a bênção apostólica. Glória a Deus.
Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, graça te damos que o Senhor tem feito em nossa vida, por esta oportunidade, Deus, de estarmos aqui aprendendo o nosso papel como servos do Senhor. Pai, que a tua bênção permaneça conosco, com a tua igreja, com os que estão em casa, que o Senhor possa fortalecer a vida dos irmãos, os casal. Senhor, eu rogo a ti, Senhor, em favor de cada família, de cada filho, esposo, esposa, que o Senhor possa fortalecer este lar, possa abençoar esta família, que esta família possa crescer, Senhor, na comunhão, na paz, no teu amor, Senhor, no diálogo. Ó Pai eterno, eu quero apresentar o teu povo em o nome de Jesus. Aqueles que não te conhecem, que venham a ser, ó meu Deus, tocado e venham ter experiência com o Senhor, porque cada família cremos que pode ser transformado pelo teu nome, pela tua palavra. Só precisa a família se dispor e querer a tua vontade. Pai, assim eu oro e te peço, e já te agradeço, nos dás um dia em paz, um dia abençoado, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, em particular com o ensinamento da palavra do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém.